1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Os que encontraram, digam amém. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefás e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em o nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Capítulo 11, versículo de número 17. Nisto, porém, que eu vos vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por causa disso, há entre vós muitos fracos
doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é viva, é eficaz, não volta vazia. Fala conosco nessa noite conforme tu queres e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Eu preciso agora de mas toda a sua atenção. Não converse com o seu irmão nem um A agora. Agora é momento de adorar a Deus. Entrou no templo é para adorar a Deus. Conversas à parte é depois do culto. Só antes, se for uma urgência mesmo. Eu não estou aguentando, eu tenho que ir no banheiro. É uma urgência, aí você vai. Só bebe água se você não aguentar mesmo. É impossível, bispo, eu ficar 2 minutos, uma meia hora sem beber água. Caso contrário, não se locomova agora, não converse agora, senão vou parar a pregação e vou olhar para você. A gente tem que ter reverência na casa de Deus. O texto que nós acabamos de frisar está falando a respeito da ceia, a santa ceia do Senhor. Nós nunca vivenciamos dias na terra de tal maneira em que muitos, a cada dia que passa estão desacreditando, estão desfazendo, estão menos importando com a santa ceia do Senhor. Existem crentes que estão na igreja e já são anciões na fé, pessoas que já têm muito tempo de igreja, de evangelho, que serve a Cristo, mas ainda não conseguiram discernir, entender o real valor da santa ceia, a importância da santa ceia, o quão é indispensável a santa ceia do Senhor na vida dos seus filhos, dos seus servos. Mas para que nós possamos compreender 1 Coríntios 11, do 17 ao versículo de número 34, nós precisamos demonstrar a respeito do que o texto diz em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10. Os irmãos observam que Paulo recebeu notícias através de Cléo, que estava tendo dissensões dentro da igreja de Corinto. Eu observo que Paulo, a destacar a igreja de Corinto, que Cléo estava informando a ele que havia dissensões dentro da igreja, Paulo sabia muito bem da índole, do caráter, da estrutura em que o povo de Corinto tinha. Porque se fosse nos dias de hoje, o negócio eu acho que seria diferente. Porque tem crente que não tem postura e posicionamento de um cristão. Se eu chegasse aqui e falasse assim, está tendo dissensão, exemplo, está tendo dissensão entre vocês, está tendo dissensão entre a igreja, alguém já diria, quem foi que falou? Quem foi que viu? Quem foi que disse? Se eu falasse assim, quem falou foi Sebastiana. Tem gente que não teria estrutura para isso. Já virava a cara para Sebastiana na hora. Já chamava Sebastiana de dedo duro, de cagueta, como diz o ditado popular. Não é assim? Traidora, fofoqueira. Não é assim? Apontadora, tu me entregou. Mas Paulo sabia que o povo, mesmo tendo dissensões entre eles, Paulo sabia que quando ele vinha corrigir o povo,
exortar o povo, a demonstrar ao povo, imediatamente eles obedeciam às palavras de Paulo. Eles entendiam a importância de se submeter a uma autoridade constituída por Deus. Por isso que vocês lerem um texto, Paulo é bem claro: eu fui informado por intermédio de Cleo, que há dissensões entre vocês, e é necessário que vocês não se comporte desta maneira em que vocês estão se comportando. Antes, sejam unidos, olha o que Paulo está dizendo, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. O mesmo sentido, a questão da unidade, é o companheirismo, é a fidelidade de uns para com os outros. Mas havia divisão no meio do povo, o povo estava se dividindo. O líder deles era Paulo. Em outras palavras, poderia ter alguém responsável, mas o pastor principal deste povo, a responsabilidade estava sobre Paulo. Só que eles começaram a se dividir. Juntava um grupinho e dizia: a gente é de Paulo. Outro grupinho dizia: a gente é de Apolo. Eles começaram a se espalhar. Outros diziam: nós somos de Cefás. Paulo disse a eles: estaria, pois, Cristo dividido? Porque todo reino dividido, ele não prospera, ele não tem êxito. Na igreja do Senhor não pode ter divisões, não tem que ter grupinhos, não tem que ter as panelinhas. A igreja do Senhor Jesus é apenas um corpo, composto de vários membros. Cristo é o cabeça da igreja, mas ele constituiu pastores para demonstrar, para ensinar, para exortar, para corrigir, para direcionar a igreja de Cristo Jesus. Por que é que tem pessoas que não conseguem vencer na vida? Porque em vez de se apegar ao que o pastor está falando, ele vai para o grupinho dele e diz: eu vou fazer o que o meu grupinho está falando, eu vou seguir o meu grupinho. Se meu grupinho for para ali, eu vou junto. Se meu grupinho for para lá, eu vou junto. Aonde é que entra a questão pastoral nesta hora? Aonde é que entra a responsabilidade de ter um pastor sobre a sua vida? O pastor é para suprir as nossas necessidades espiritual e pastoral, mas também é para ser respeitado, para se submeter, para entender que temos uma pessoa que foi levantada por Deus, que está com a responsabilidade sobre a nossa vida. Eles não estavam entendendo isso, eles estavam se dividindo, e Paulo falou: isso não pode acontecer, essas coisas não devem acontecer. E eles se posicionaram. Só que os tempos se passaram e a Bíblia diz que as dissensões voltaram. E acoplada a essas dissensões vieram a desorganização nos cultos. É por isso que eu estou falando que a gente tem que ter reverência na igreja, na casa do Senhor. Comportamento, a gente entrar, entender que nós viemos para cultuar ao Senhor, para adorar o Senhor. Estava bagunçada a coisa na igreja de Corinto. Quando chegava a hora da Santa Ceia, a Bíblia fala que eles se ajuntavam. Se vocês lerem o versículo 17, diz assim claramente: vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Ou seja, eu acredito, porque pelo que já aconteceu anteriormente, está acontecendo novamente, pior. Mas ele diz: importa que haja entre vós heresias ou dissensões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós.
Levar as coisas com sinceridade é entender que nós temos que fazer a coisa certa. Se nós não queremos ser chamados a atenção, façamos a coisa certa. Façamos o que é correto. Você quer ver um nordestino? Eu não vou generalizar, porque tem alguns também que dá trabalho, mas a maioria dos nordestinos, principalmente aqueles homens de idade, vividos, se ele for chamado a atenção uma vez, ele fica mais valente do que a valentia. Por quê? Porque eles já têm no seu caráter o entendimento de que eles procuram fazer tudo certinho. Eles costumam dizer que são cabras da peste. Você está entendendo? Porque não gostam de ser chamados a atenção. Então eles não fazem por onde. Mas às vezes acontece. Na igreja é desse jeito. Mas na época que nós vivemos hoje, o que mais existe por aí, em todos os lugares, eu falo de forma geral, são crentes mimosos, bicudos. É por isso que eu não aceito, irmão. Diariamente a gente se depara com tanta coisa. Tem pessoas que vêm de outras igrejas e vêm falando mal da igreja de onde estava, vêm falando mal do pastor, vêm falando mal da pastora, vêm falando mal da liderança, e eu fico pensando, o próximo será eu. Quando sair, quando for para outro ministério. Porque se nós procurarmos uma igreja que nos satisfaça em todas as áreas, em todos os sentidos, nós nunca vamos encontrar, nunca. Porque mesmo que eu, como pastor, queira agradar a todos, eu não consigo. Não está no meu alcance. Até porque se eu conseguir agradar a Deus, eu seria melhor do que Ele. Ou agradar a todos, eu seria melhor do que Deus. Porque a Bíblia fala que nem Jesus conseguiu agradar a todos. Nem Ele conseguiu. Quando Ele curava, em vez do povo se alegrar, vinham os murmuradores. Se Ele curasse na semana, dizia que Ele estava curando, expelindo os demônios em nome de Baal, Zebub. Se fosse no sábado, não podia, porque era sábado. Sempre procurava uma forma de desqualificar o mestre. Então Paulo estava dizendo a eles que eles tinham que se organizar. Eles tinham que levar as coisas de Deus a sério. A coisa, irmão, era tão séria que na época da Santa Ceia, não é que nem hoje a gente vem ali com aquele potinho, com aqueles pedacinhos de pão, não. O povo levava era aquele saco, aquelas sacarias cheias de pão grande. Só que tinha gente que ia para a Santa Ceia não para cear, ia para a Santa Ceia para encher a barriga. Vocês pensam que eles ficavam de jejum? Não. Eles se seguravam em casa e pensando consigo mesmo, quando chegar lá vou arrebentar, vou comer pão até não querer mais. Porque não valorizavam a Santa Ceia. Não estavam compreendendo o real valor da Santa Ceia. E sem falar que a Bíblia diz ainda que tinha uns. Imagina, você está do lado do irmão, ele está ali com um copinho do cálice. E quando você diz, e semelhantemente também tomou o cálice dizendo. Quando chega na parte, agora nós vamos cear. O irmão já ceou faz tempo. Tinha gente que era assim. Eles não esperavam uns pelos outros, eles estavam famintos, desorganizados em tudo. Aí Paulo diz assim: louvar-vos-ei nisso. Em outras palavras, vocês acham que eu estou satisfeito, feliz com vocês com isso? Ele disse: não vos louvo. Vocês estão pensando o quê? Paulo estava dizendo mais ou menos aqui: vocês estão pensando o quê? O que passa na cabeça de vocês? Vocês pensam que o que eu ensinei para vocês eu recebi de homens? Porque existia um diferencial entre o apóstolo Paulo aos discípulos que andaram com Jesus. Porque Paulo não foi um homem que andou com Jesus. Paulo andava com a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Paulo não teve a experiência que os demais discípulos tiveram. Os discípulos tiveram de andar com Jesus, de ver os milagres que ele operava, as maravilhas. Não, foi diferente. Porque aonde os discípulos de Jesus andavam com ele, Jesus ensinava a eles.
instruir a eles: mestre, nos ensina a orar como convém. A gente não sabe orar da forma correta. Quando vocês quiserem orar, é simples. Entra para o vosso quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, te escuta em secreto, e o teu pai que te vê e te escuta em secreto te recompensará publicamente. Jesus ensinava os discípulos de perto, próximos dele. Todos os milagres os discípulos contemplaram. Paulo era diferente. Quando o Senhor falava com Paulo, através de visões, de sonhos, e o que Paulo agora está prestes a dizer a eles, Paulo recebeu da parte do Senhor em uma revelação. Foi inspiração divina da parte de Deus para ele. E ele estava dizendo assim: vocês estão pensando que o que eu recebi foi de homens? Não, vocês estão enganados. Eu estou falando isso para vocês porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele vai prosseguindo dizendo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Em outras traduções, este é o cálice da nova aliança. O que é a Santa Ceia? Santa Ceia é aliança, é confirmação de aliança com Deus. Todas as vezes que você vai para a Santa Ceia, você está renovando, confirmando, demonstrando a sua aliança com Deus. Você está dizendo para o mundo, você está dizendo para Satanás, para os demônios, que você tem uma aliança com Deus. E como noiva de Cristo que somos nós, estamos dizendo ao noivo: o nosso relacionamento não foi quebrado, a nossa aliança não foi desfeita. Nós estamos aqui restabelecendo, confirmando a aliança que nós temos com o Senhor. E ele ainda diz assim: fazer isto em memória de mim. Santa Ceia é um memorial ao Senhor, é relembrar, é valorizar. Só que não confunda a palavra em memória com a palavra in memória. Quando você vê uma placa de alguém que já morreu, uma homenagem, a escrita é in memória de fulano de tal que morreu. Já viu que o que mais tem hoje em dia são ruas com nomes de pessoas que morreram, com nomes de pessoas que já partiram? E quando o governo inaugura uma rodovia, uma BR que tem o nome de um ex-presidente da República que já partiu, de um ex-artista famoso que já partiu, eles colocam a placa lá no ponto inicial daquela BR, daquela, como que se diz? Avenida, daquela via. E eles colocam assim: em memória a fulano de tal. Em memória, não é em memória. Qual é a diferença, bispo? Em memória é um ato referente para recordar, para relembrar e homenagear alguém que já morreu. E em memória, bispo, o que quer dizer? Em memória quer dizer, em memória, alguém que já morreu, mas ainda está vivo e está presente em nosso meio. Além dele ter morrido, ressuscitado, quando nós participamos da Santa Ceia, ele não está ausente, ele está presente. Como é que ele está presente? Através do seu Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo. Aleluias! É um memorial a Deus.
Todas as vezes que nós nos reunimos para participar da Santa Ceia, nós estamos trazendo em memória, é em memória a Ele. Nós não esquecemos o que Ele passou, nós não esquecemos o que Ele suportou, e nós estamos de prontidão até que Ele venha. Não é um memorial instantâneo por enquanto, é até que Ele venha. A Santa Ceia é algo tão importante na vida de um servo de Deus, que a gente podemos destacar que uma pessoa que não se preocupa em participar da Santa Ceia, ela não se preocupa em servir a Deus. Isso é uma realidade muito forte. Em nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar escrito que só podem participar da Santa Ceia quem é batizado nas águas. Em nenhum lugar da Bíblia. Este estabelecido foi feito por conta das igrejas, das instituições religiosas. É uma tradição, é uma exigência. E muitos historiadores falaram a respeito disso, por questionamentos que vieram dizendo: como é que uma pessoa, não sendo ele, não sendo ela, batizado nas águas, pode participar da Santa Ceia, e as igrejas não permitem isso acontecer? Por quê? E sabe qual foi a resposta? Porque se uma pessoa não se preocupa em manter a sua fidelidade para com Deus, uma pessoa não se preocupa em entender que ela precisa, primeiro, fazer uma aliança com Deus, segundo, descer às águas, como é que ela vai ter a responsabilidade de participar da Santa Ceia em espírito e em verdade? São patamares. Nós não podemos ceiar de qualquer forma e de qualquer maneira. Existem exigências para isto. A própria palavra nos diz no versículo 28, examina-se, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste. Mas o que tem de gente nessa face da terra, ceando em pecado, não é brincadeira. O que tem de gente se escondendo atrás da Santa Ceia, não é brincadeira. Só que a Bíblia está dizendo bem claro: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí no versículo de número 30, nós expressamos o tema da mensagem desta noite. E qual é o tema? Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Existe uma geração acoplada à membresia do corpo de Cristo, que estão fracos, doentes e dormem. Eu não estou falando, me referindo a respeito daquela fraqueza na qual todos nós em algum momento da nossa vida passamos, porque nem todo dia a gente vai estar forte, nem todo dia. Mas essa fraqueza aqui é aquele que está se referindo, é aquele tipo de crente fraco, que quando o pecado vem sobre ele, ele não resiste, ele peca, ela peca. Porque tem várias formas de resistir o pecado. Primeiro, você pode tentar até resistir, mas o mais recomendável é fugir. Fugir. Se esquiva. Lembra o que Jesus falou a respeito de Jó? Observaste tu, Satanás, meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus. Aí a outra parte, como é que se diz? Desvia-se do mal. Tem coisas que você não precisa ver até onde vai. O que você faz? Desvia. Desvia do mal. Desvia do pecado.
se afasta da impureza, se afasta daquilo que é ilícito, se afasta daquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Mas tem gente que não suporta. De vez em quando tem que dar uma passeadinha na estrada do pecado. São crentes fracos, não tem estrutura para servir a Deus, não tem base, não tem maturidade, são meninos da fé, são crianças mimadas, que diariamente tem que dar mamadeirinha, tem que dar leitinho com Toddy, senão não está bom. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para dizer: é tempo, é hora de sermos a igreja de Cristo militantes na terra, não como os fracos, não como doentes e não como aqueles que dormem. Não é possível, irmão. O que está acontecendo na atualidade, no globo terrestre, os noticiários, o que está sendo propagado, o que está acontecendo com o mundo, é rumores de guerras, é pestes, é tanta coisa terrível acontecendo, mas tem gente que está dormindo. Ô irmão, você está orando, você está intercedendo pelo Brasil, você está intercedendo pela Ucrânia que está em guerra, você está intercedendo pelo que está acontecendo, a fome nos outros países, até mesmo no nosso país. O que você está fazendo? Irmão, como é que é? Eu não estou sabendo não, não está acontecendo nada não. E a vida espiritual deteriorando, esfriando, capengando, se deteriorando a cada dia, mas não acorda, não desperta. Por que, bispo? Está doente. Quem está me ouvindo, diga amém. Por muito tempo, eu criei pombo correio. E tinha muita gente que falava: isso dá doença, isso é rato de asa. Conversa, irmão. Conversa. Tudo aquilo que não é bem cuidado dá doença. Tem gente que cria cachorro, beija na boca do cachorro. Eu não recomendo. Eu não faria isso. Mas sempre eu conhecia os pombinhos pelo comportamento deles. Voavam, posavam, comiam ração, faziam seus ninhos, reproduziam, cantavam. Tinha dias que eu ficava só, eu gostava de só olhar eles reproduzir, ficava só observando. Mas constantemente você observava, tinha um pombo ali que ele estava nos cantos, jogava o alimento, ele não comia. Eu pegava ele, colocava o milho no bico, ele jogava para fora. A real é, aqueles que ainda eram alimentados de uma forma artesanal, e eles respondiam o tratamento, eles escapavam aquela fase. Mas aqueles que rejeitavam, eles morriam. E o que a gente entende com isso? É claro que eu não estou querendo dizer que o crente é pombo, o crente é ovelha, não confunda as coisas. Mas tem crente, irmão, doente, não reconhece que está doente. Eu não estou falando a respeito de doença natural, não confunda as coisas, é doença espiritual, está enfermo. Quais são os sintomas desta doença, bispo? Desobediência, insubmissão, birras, fala demais, desobedece. Já falei várias vezes aqui, torna a falar e vou continuar falando, porque segue na desobediência porque quer, vai visitar outras igrejas, não comunica o pastor, é desobediente, não é submisso, não obedece o pastor, não consegue se submeter, porque está doente, e só vive ameaçando pelos cantos. Não tem coragem de falar para o pastor porque é covarde, mas fica com tititi para um e para outro.
Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja. Tu vai mais eu? Lembra do que Jesus falou certa feita para os discípulos? Eles estão indo, vocês não querem ir também não? Mas se é para ficar, fique para fazer a diferença e não para ser indiferente. Nem outro tempo, nem nesse tempo é tempo mais, irmão, de crente birrento, mimado. Isso é feio. Isso é feio. Então são crentes doentes. Não aceitam a correção. Não aceitam ser exortados. E sem falar que quando a gente prega a palavra, vomita a palavra. Quando a gente ensina, admoesta, corrige, exorta, vomita a exortação, vomita a correção, vomita a palavra, rejeita ser exortado, rejeita ser corrigido. Sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde? Se não despertar, se não acordar, se não buscar um fortalecimento, vai acabar morrendo espiritualmente. E coisa triste é crente morto espiritualmente. Crente espiritualmente, irmão, ele tenta até demonstrar que está vivo, mas está morto. Está morto. Tenta demonstrar que ainda está saudável, ainda está forte, mas não está morto. Está doente e enfermo. E eu estou pregando isso aqui debaixo de uma autoridade tão tremenda de Deus, irmãos. Porque o Espírito Santo tem falado comigo. Se você não ensinar, se você não exortar, se você não corrigir, se você não fazer os reparos, se não colocar a casa em ordem, eu vou cobrar de você. Jamais eu seria covarde de não fazer o que Deus manda eu fazer e eu falar. A responsabilidade pesa sobre mim. Então Paulo dizia, por causa disso o que, bispo? Das pessoas estarem fazendo as coisas de formas incorretas, ceando em pecado, ceando em desobediência, ceando sem ter comunhão uns com os outros. Porque eu não consigo entender, já falei aqui 30 vezes, por onde eu vou, eu prego, eu sempre falo a mesma coisa. Como é que uma pessoa se diz um servo de Deus, uma serva de Deus, e quando o irmão passa por ele para dar a paz do Senhor, ele vira a cara? Isso não é um papel de um cristão, irmão. Isso não é papel de um servo de Deus. Não faça isso. Nós não somos obrigados a ter intimidade com todos. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. É que nem eu só vou aonde eu sou bem-vindo, aonde eu sou bem tratado, e eu só volto aonde eu vejo que a minha presença ali não incomoda as pessoas. Sou assim. Porque tem gente que pensa mais, o bispo tem mais intimidade com um e com o outro, não. Porque tem gente que não se aproxima, irmão. Tem gente que ele fica meio assim, não dá espaço para a gente aproximar. Então você não precisa ficar com intimidade com todos. Até existe um versículo na Bíblia que diz assim: não fique todos os dias na casa do teu irmão, para que ele não venha enjoar da tua cara. Está na Bíblia. Para que ele não venha enjoar de você. Então, às vezes eu estou indo muito, eu começo a diminuir um pouquinho, que é para não enjoar. Para depois a gente ir. Mas a questão, irmão, de unidade, comunhão tem que ter. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Pai do Senhor, varão. Vocês estão pensando que eu estou contando historinha? Já aconteceu aqui. Já teve vezes que eu vi com os meus. Aí a Bíblia fala que nesse momento a gente tem que ter domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? É o que muita gente tem que aprender. Porque como pastor, quando eu vejo uma cena dessa, dá vontade de ir lá. Meu filho, vem cá, meu filho, vem cá, volte aqui. Tu pensou que eu não estava aqui, né?
Tu pensou que eu não estava vendo, né? Porque quando tu vê que eu estou aqui, tu está vendo, tu abraça todo mundo, né? Tu diz bom dia, paz, sorri para todo mundo, né? Mas quando eu não estou, tu é um carrasco no meio do povo. Diz, maltrata um, vira a cara para o outro, responde o outro com ignorância. Aí dá vontade de falar, vamos ali tomar um lanchinho no gabinete, vamos conversar nós dois. Primeira coisa que dá vontade de fazer é chegar lá e dizer, eu quero fazer o apelo para você agora. Eu quero saber se você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para a gente marcar o seu batismo nas águas. Porque você não nasceu de novo. O velho homem ressuscitou faz tempo, então a gente tem que matar essa velha criatura. Porque isso não pode acontecer, irmão. Eu posso pregar duro às vezes, mas você nunca viu e nunca vai ver eu destratar ninguém aqui. O máximo que eu posso fazer, se eu estiver cansado, com problema, eu chego calado. Mas se você conversar comigo, eu vou te responder naturalmente. Tem aquele negócio de chegou com problema, porque tem gente que chega com problema, mas não sabe disfarçar, irmão. A gente fica até assim assustado, é melhor nem chegar perto, né? Coitado do esposo quando chegar em casa. Tadinha da esposa, tadinha da esposa. Já fica intercedendo, Senhor, corta os laços, Pai. Converte esse homem, Jesus. Essa alma penada, meu Deus, está precisando nascer de novo. Então a Bíblia fala que por causa disso tinha muita gente fraca, doente, e os que dormem. E em contrapartida, na mesma proporção, tem muitos crentes fracos, doentes e que dormem, porque não participam da Santa Ceia. A Santa Ceia, irmão, o próprio Jesus disse certa feita, foi a mensagem que eu preguei aqui na semana passada. Jesus estava falando para eles, para os discípulos, vocês têm que comer do meu corpo, eu sou o pão que desceu do céu. E eles começaram a murmurar, que aquele que não comer do meu corpo, e aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Esta preocupação de participar da Santa Ceia é algo que tem que estar no coração de todos nós, de toda a igreja. E lembre-se que quando estiver chegando os 45 minutos do segundo tempo, de você vir para o culto de Santa Ceia, o inimigo vai se levantar. Quer um conselho? Libera perdão. Libera. Porque às vezes, irmão, tem gente que se acha o dono da razão. Eu sou o tipo de pessoa que é mais fácil a pessoa discutir comigo do que eu discutir com ele e com ela. Tem gente que já discutiu comigo, mas eu não discuti com ela. Eu não discuti com ele. Eu sou calado. Por quê? Depois não sobrar para mim, irmão. Aí depois vem alguém e diz, não vai pedir perdão não? De quê? Tem que pedir perdão, rapaz, tu não viu não? Eu fiz o quê? Eu nem abri a boca para falar. Eu fiquei quieto no meu canto. Exemplo, se Lara chegar aí contender comigo, é problema de Lara. Você está entendendo? Agora o máximo que eu posso fazer, Lara veio aqui, esculhambou comigo, falou tudo que queria. Lara faz o seguinte, eu não vou nem, porque não dá para conversar com Lara. Tem gente que não dá para você conversar. Ainda mais quando você acha o dono da razão. Sabe o que você faz? É que nem abrir a gaiola e liberar o passarinho. Está liberado. Eu libero o perdão. Está liberado. Sem demagogia, sem falsidade, sem soberba, com maturidade no coração. Mas não perca a sua bênção por conta disso. O diabo não quer que você ceie. Ele tenta de todas as maneiras tirar você do foco, porque a Santa Ceia é um fortalecimento espiritual para as nossas vidas. É um antídoto da parte de Deus para a nossa vida. É uma vitamina espiritual que quando você participa, você está pronto, renovado, para enfrentar um mês de batalhas, de lutas, de adversidades, de problemas, de aflições, em que nós enfrentamos constantemente e diariamente.
É claro que a Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. Um dia um irmão chegou para mim e disse: bispo, eu quero falar com o senhor. E o que foi? O pau quebrou lá em casa, foi bagaceira. E eu falei: e aí, o que tem? O senhor acha que eu devo ceiar ou não? Eu falei: eu não estava lá. Tu que sabe como é que foi. O que aconteceu? O que eu faço? Não sei o que eu faço. Eu estou tão arrependido. Eu falei umas coisas que não era para falar. Então faça o seguinte: já libera o perdão daqui logo, antes de chegar em casa, e participa da ceia. Está liberado o perdão, eu libero perdão para você, me perdoe. Ah, mas ele não está nem diante de você, tem problema não, ceia. Você está liberando do seu coração, da sua alma. Quando chegar em casa é outra história, é outra situação. Diga assim para o seu irmão: é noite de envergonhar o sem vergonha do diabo. Você está entendendo? Porque tem gente que é assim, mas só para roubar a nossa comunhão com Deus. Às vezes fala umas coisas para tu, aí depois chega perto de você, como se nada tivesse acontecido. E aí? E aí? E aí o quê? O que foi? Cara de pau, tu não está lembrado o que aconteceu antes da ceia, não? Aconteceu nada. Te amo, viu? Aí tu ficou sem cear, perdeu a bênção. Você está entendendo? Então, queridos, a Santa Ceia não é um comes e bebes. A Santa Ceia é um banquete na presença de Deus. A Santa Ceia é um memorial a Cristo. Aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e está presente em nosso meio através do seu Espírito Santo. E nós temos que fazer isso até que Ele venha, porque Ele deixou essa demonstração. Paulo estava dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É uma responsabilidade de cada um de nós ceiarmos na presença de Cristo. Eu já quero antecipar: quem tem pendências, resolva as pendências. Resolva. Quem sabe tem alguém aqui dentro mesmo que você precisa pedir perdão. Pede. Não precisa gritar aí não. Quando a gente se colocar de pé na hora da oração, você pode até de longe mesmo, olha para você, você olha para a pessoa de longe assim. Exemplo. Mário, como é que o povo faz? Eu nem sei fazer o coração, não vou arriscar. Não vou arriscar. Eu não dou conta de fazer. Fala o coraçãozinho e diga: ó, perdão. Está entendendo? Né? Aí tem gente que vai dizer: eu tenho vergonha de fazer o coraçãozinho de longe. Mas não tem vergonha. Quando estava no mundo, ficava dando dedo para todo mundo. Não tinha vergonha. Você está entendendo? É assim que nós temos que ser, que nós temos que agir e se comportar diante da presença de Deus. Isso é, se nós quisermos ter um encontro com Ele. Não adianta a gente estar aqui, irmão, de qualquer maneira, de qualquer jeito. É aquele ditado que diz: é nadar e morrer na praia. Isso não tem que acontecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. 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 Ramandere kalamassore mikiam promantu de orgemeneflas. Erebiant licloviant rumiasso vendeflas. Orominanto de ergeplas. Diaconisa Eleonair e a diaconisa Rosinha vão lavar as mãos ali para servir a ceia. Eu sei que você está... Serve o pão, por favor, com a outra mão. Eu vou fazer conforme Deus me orientou a fazer. Nós vamos agora já estar ceando. Eu quero finalizar esta palavra dizendo a cada um de vocês: perca tudo se for preciso, mas não perca a tua comunhão com Deus, não perca a tua comunhão com o teu próximo. Tenha fidelidade com Cristo até que Ele venha. Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém?